Vamos à próxima notícia. Alexandre de Moraes, estava demorando para falar dele, entrou em ação novamente no começo desta semana. Ele ordenou o cancelamento do passaporte de Alan dos Santos, segundo a apuração do Metrópolis. Com isso, o blogueiro fica em situação delicada nos Estados Unidos, sendo considerado um indocumentado no país e podendo ser deportado a qualquer momento, caso seja abordado. No ano passado, o ministro do STF ordenou a prisão de Alan dos Santos por difundir fake news e fazer ataques e ameaças aos integrantes da corte. Que bela democracia, hein? Olha, realmente é preocupante, isso vai ser péssimo para a imagem do nosso país, porque qualquer democracia civilizada está assentada no Estado de Direito. E não existe Estado de Direito que não seja subordinado à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional. A Constituição diz de maneira clara, absolutamente clara, insofismável, indiscutível, que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, senão pelo devido processo legal. E não existe devido processo legal quando o juiz atua como parte e, ao mesmo tempo, como juiz. Para que eu não sei quais foram os fundamentos dessa decisão, mas da mesma maneira que não cabe prisão por divulgação de fake news, o ordenamento constitucional, o ordenamento jurídico infraconstitucional não autoriza a prisão de ninguém por divulgação de fake news, com certeza a cassação do passaporte sem que haja uma ação, o direito de defesa sobre um ato de vontade, um ato espontâneo, inusitado, de ofício, quebrando a inércia jurisdicional. O que é isso? O juiz é inerte, ou seja, ele aguarda a provocação para depois agir, ele não é parte. Isso vai provocar danos à imagem do país e me parece que, longe de provocar como efeito a deportação do Alan dos Santos, vai abrir as portas para que ele consiga um asilo político como refugiado político de um sistema, de uma ditadura do Poder Judiciário. Então, realmente, isso é preocupante, não só para a ordem jurídica, para o Estado Democrático de Direito, mas para a imagem do país lá fora. Qual que é a imagem do país, Uriel? A ONU agora está batendo palminha, né, com a volta do Lula. Ela está assim... Que imagem um país com o judiciário, como o brasileiro, pode ter internacionalmente? Ou vai ser tudo a dança da hipocrisia? Vai todo mundo achar que está tudo normal? Tem um pouco disso assim, né? Tem hipocrisia, não dá para falar que não tem, porque existe... Mas a imagem do Brasil, nos últimos anos, ela foi queimada. E eu acho isso triste, porque muito disso tem a ver com a posição do governo em relação à Amazônia, desmatamento. Eu sei que já o pessoal vem para o ataque. Mas porque é para isso que o mundo está olhando agora. Então, quando a gente lembra de como o Brasil estava sendo visto ali há 15 anos atrás, e não estou nem só falando, não estou falando que foi por conta do Lula, que foi o governo Lula, mas foi também por causa daquele boom de commodities, né, que tem a capa do The Economist com o Cristo Redentor taking off. Depois tem a outra carta, com ele voltando caindo. Também. Exato. Mas o Brasil, ele estava sendo visto como a grande promessa, né? Lembrando que nós somos o 5º maior país do mundo, a 6ª maior população, 9ª maior economia, já ocupamos o lugar de 5ª maior economia do planeta, a gente passou inclusive o Reino Unido. E a França. Se não me engano, 2008, quando as commodities estavam em cima. Mas isso nas relações internacionais passa batido. Tipo assim, tem um cidadão lá sendo abusado, né? Não vale o direito, não tem mais Estado Democrático, não tem devido processo. Ele tem um juiz lá que pega, mata e come, que não vai morrer de fome, como já dizia a letra daquela grande canção Carcará. Isso passa batido perto do bolo, isso? Mas o Lula, e aí talvez uma das poucas coisas que eu admire bastante, seja no aspecto da diplomacia presidencial, que
que ela surgiu com o Fernando Henrique Cardoso, né, na década de 90, e depois o Lula continuou. Tanto é que tinha até piada na televisão na época, falando: olha o avião do Lula indo, olha o avião do Lula vindo. Tinha piada porque ele usava esses encontros para esbanjar números da cabeça dele. Ele mesmo assume isso, né? Ele tem um vídeo famoso onde ele assume que falou um número de 33 milhões de crianças, ou algo em torno disso, que passavam fome nas ruas do Brasil. E aí ele mesmo conta depois isso num vídeo, né, falando que tirou sarro ali nesse encontro na França, algo desse gênero, desses encontros que vocês acham que são frutíferos e que na verdade servem só para ficar um bando, né, para ficar Gisele Bündchen no Leonardo DiCaprio, a Greta, né, trocando figurinha no clé, enquanto assuntos realmente importantes estão sendo deixados de lado. Então, essa diplomacia toda, né, toda pomposa que vocês da New Left aí gostam de defender, não servem para absolutamente nada, né? Sabemos também que em relação à Amazônia, não vou entrar nesse assunto porque não é a ideia, mas em relação à Amazônia, a gente sabe que o Brasil é o país que mais conserva a mata. A gente sabe que o Brasil parou de desmatar drasticamente em relação aos governos PT, né? Então, assim, a coisa da Amazônia a gente vai longe se a gente entrar. Mas falando na diplomacia... Não, deixa eu terminar Não, pode terminar. Porque ela já está mudando de assunto. Judiciário brasileiro cancelando o passaporte de alguém. É muita coisa para desmentir, porque é muita coisa que você vai falando. Você está, de maneira muito ignorante, criticando o multilateralismo, que é algo que tem preservado a ordem internacional simplesmente pelas últimas, talvez, 7 décadas. Aí você está defendendo aí o nacionalismo sectário, que é o que vocês, extrema-direita, gostam de chamar. Vocês confundem, né, patriotismo com nacionalismo sectário. Patriotismo é o que a gente está vendo agora na Copa. As pessoas felizes, emocionadas, ouvindo o hino de verde e amarelo. Agora, esse nacionalismo sectário, que é essa característica que divide, que segrega, que como você exatamente está fazendo agora, que demoniza tudo aquilo que vem de fora, que acredita que para você ganhar alguém tem que perder, isso é nacionalismo. Coitado do Alan dos Santos, ninguém vai defender o Alan dos Santos. Eu ia perguntar para o Urian. Ela está criticando instituições internacionais que evitam guerra durante décadas. Isso é um absurdo. Eles são os maiores causadores da discórdia hoje no mundo. Eu queria pedir... Eles são os grandes causadores. Eu queria ouvir a opinião do Urian sobre se há algum sectarismo em caçar o passaporte do Alan dos Santos sem que haja o devido processo legal. Não ouvi a sua opinião sobre isso. Se ele atentou contra o Estado Democrático, eu acho que sim. O que é atentar ao Estado Democrático? Bora, então... Você atacar a ordem, você atacar as instituições que existem para nos proteger. Você questionar... Lembrando... Deixa eu perguntar uma coisa para o Urian. Suprimir o devido processo legal, determinar as prisões sem base legal, atenta contra a ordem jurídica também ou não? Coloca em risco a ordem nacional, a ordem jurídica ou não? Só postar mensagens, ainda que seja de discutível conteúdo. Mas você já sabe que existe ali uma rede toda criada para disseminar esse tipo de mensagem. Não é uma pessoa que está sozinha postando que ele acredita. Mas cabe prisão sobre isso? Isso que eu ia perguntar. Está previsto na lei? Crime de opinião. Está previsto na lei prisão para isso? Está previsto na lei que você pode determinar essa prisão sem que haja uma investigação, sem que o Ministério Público ingresse com uma ação, sem que haja competência constitucional para isso, quando, por exemplo, não tem foro por prerrogativa de função e deve ser julgado na primeira instância, no primeiro grau? Em resumo, os fins justificam os meios? Olha, o problema são os precedentes, Capês. Eu digo sempre, às vezes a gente comemora um precedente jurídico quando é contra alguém que a gente não gosta. Mas saibam que você, que defende um precedente jurídico perigoso hoje, pode ser vítima dele no dia de amanhã. Perfeito. Eu falei isso em entrevista aqui na Jovem Pan, quando foi feito aquele bloqueio de contas de empresários, busca e apreensão por notícia de jornal e conversa de WhatsApp. Esse tipo de conduta é quando o judiciário extrapola e começa a abrir caminho para coisas muito piores. Quando você tem meia dúzia de ministros que vão financiados de forma extremamente questionável num evento em Nova York com pessoas brasileiras para falar portuguesa, não entendi porque isso não aconteceu em São Paulo, para falar de algo, e quando existe uma hostilização na rua por parte de um indivíduo, você usa o seu poder da sua caneta para ir lá e fazer algo que você acha que é devido com aquela pessoa. Sem o devido processo legal, sem a devida justificativa, ainda que reprovável a conduta do sujeito, ainda que questionável tudo que ele diz. Concordo com o Urian, não pode sair aqui se questionando as instituições ou imputando até crimes. Isso tem que ser combatido da forma adequada. O que não pode é
a pretexto de desviar o foco. Por que a gente não discute aqui quem financiou viagem? Por que foi no hotel em Nova York e não pôde ser em São Paulo? Se o evento era de cooperação internacional, porque só se falou português do início ao fim do evento? Eu não entendi esse evento. Para mim pareceu mais uma grande férias. O acordo de um grande passeio ou uma férias coletiva. Então, quando a gente quer desviar o foco de uma coisa, Capês, e o Capês que é um político hábil, a gente traz, que nem um mágico. Quando você tem a atenção do público de um lado, você consegue fazer a mágica do outro. E é isso que você aí em casa tem que começar a perceber. Quando vem as grandes ações que prendem a atenção para algo novo? Quando você quer acobertar ou esconder algo talvez até mais grave que está por trás disso. Fiquemos de olho. Agora, a gente pode voltar ao Alan dos Santos, que era o assunto. Claro, a gente fala por favor, Pietra. É assim, primeiro eles não apresentaram até hoje nenhuma prova, de que o Alan dos Santos e o Terça Livre, que diga-se de passagem, era o maior canal da direita no Brasil. Então, a partir do momento que o Alexandre de Moraes desmonetiza, na verdade ele não só desmonetizou, ele tirou do ar o canal Terça Livre, ele deixou 200 pessoas desempregadas, ou seja, 200 famílias desempregadas, com uma acusação sem qualquer embasamento, de que eles estariam incorrendo em fake news ou discurso de ódio, qualquer coisa do tipo, e que nunca se provou, Alexandre de Moraes, ninguém nunca chegou com algum vídeo, uma prova, falou isso aqui é mentira, isso é discurso de ódio, porque se eles fizessem isso, eles claramente estariam expondo que eles estariam incorrendo em uma ditadura, que começa aí cerceando o nosso direito de liberdade de expressão. E como todo liberal como o Urian, eles defendem a liberdade, mas, qualquer pessoa que defende a liberdade, mas ela já não é uma pessoa que dá direita. Eu nunca gostei do Terça Livre. É simples assim. Sempre achei Terça Livre de quinta. Mas aí é teu direito Sempre achei de quinta categoria o Terça Livre. Eu não gosto mas fazer isso que foi feito, não pode. Aí desmonetizaram, não pode porque amanhã é um cara bacana. Exatamente. Isso aí. O problema que o Bissoli colocou. Exatamente. Mordeu o próprio rabo. Exatamente. Pietro, o Bissoli colocou uma questão importante. O direito também, ele é feito de jurisprudência. E nós estamos, uma parte do país, metade do país, convenientemente, de maneira oportunista, está aplaudindo a supressão de direitos constitucionais, sem saber que está se criando uma jurisprudência para o futuro. Então, é preciso ter um pouco de coerência. Nós aqui, pelo menos, o Tiago e eu, pelo menos isso eu sei, criticávamos algumas ações da Lava Jato em que havia reunião na mesma figura de quem investiga, quem entra com ação e quem julga. E até uma promiscuidade de ação, em alguns casos. E isso levou, inclusive, ao desvio do foco da Lava Jato, que estava apurando bilhões de corrupção em vários órgãos públicos e obras, para investigar especificamente uma pessoa. E, nesse momento, comprometeu toda a validade dela. Então, nós que criticávamos ali, também estamos criticando neste momento. Triste. Eu já falei aqui e vou repetir para vocês. Direito, se eu puder resumir em uma só palavra, senhores, é limite. E quando a gente derruba o limite, a gente entra no caos. A gente perde o limite, a gente não pode reclamar mais nada e nós somos vítimas de quem tem a caneta na mão.